A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje irei falar um pouco sobre a importância do estudo bíblico para o cristão. Por que é que o cristão deve frequentar um estudo bíblico? Veja bem, o conhecimento é algo essencial para a formação do caráter do indivíduo, né? E assim também para a capacitação e qualificação profissional. Para você ter ideia, alguém que almeja ser um advogado, ele estuda de 4 a 5 anos e para exercer a função ele deve ainda fazer uma prova da OAB. Passando nessa prova, ele pode assim exercer, né? Ele pode advogar. E para ser um professor, estuda-se 4 anos, irmãos, para ser um professor. Imagina aí 4 anos de dedicação, de disciplina, de noites mal dormidas, né? Muitas das vezes sem ter lazer, para assim concluir os seus estudos. E nós cristãos, por que não há essa dedicação? Por que não há em nós essa disciplina de estudarmos, de procurarmos crescer na graça, crescer no conhecimento? Por que é que não há em nós também essa disciplina, esse ardor no nosso coração? Veja, a palavra do Senhor nos fala na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então nós devemos nos apresentar a Deus aprovados, né? Como obreiros que não tem que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Meus amados, em nenhum momento nas Sagradas Escrituras o Senhor ele prestigia a ignorância, ou seja, ele quer que nós sejamos sábios, ele quer que nós tenhamos conhecimento. E a Bíblia nos fala aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo de número 1, ele vai dizer, olha, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele falou também isso aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Não quero que os irmãos sejais ignorantes acerca dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu trago aqui alguns pontos importantes para que eu e você venhamos nos desenvolver, né? Para que eu e você venhamos frequentar o estudo bíblico, né? Nos aprofundar na palavra de Deus. Então, por que é que eu devo, ou o cristão deve frequentar um estudo bíblico? Primeiro ponto, para não se afastar dos propósitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nós devemos crescer em graça e crescer em conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também nos fala em João capítulo 15, versículo 16, que não foi nós que escolhemos a Cristo, mas foi Ele que nos escolheu. Veja bem, o Senhor ele quer que nós o conheçamos, né? Está escrito aqui em Oséias, livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo de número 6. Vamos ler. Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Nos tempos de Oséias, o povo estava perecendo, né? Por quê? Porque o sacerdote deixou de ensinar. Hoje o povo perece não mais porque não haja sacerdote, mas sim por negligência, por não querer aprender, por não querer se aprofundar, e acaba que se desviando dos propósitos de Deus. Por quê? Porque não almeja viver, não almeja aprender a palavra do Senhor. Segundo ponto, o estudo bíblico, meus amados, nos ajudará a desenvolver disciplina na vida espiritual. Por exemplo, como orar, como ler a Bíblia regularmente. O salmista, no Salmo, escrevendo no Salmo 1, no versículo de número
versículo número 2, ele vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista, ele meditava na lei do Senhor, né, constantemente. Também algo que Deus fala para o sucessor de Moisés, para Josué, capítulo número 1 e versículo número 8, ele vai dizer assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, ou então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Da mesma maneira, se nós queremos ser bem-sucedidos, é necessário nós atentarmos para esta palavra, nos dedicar à leitura, à meditação e também aplicar essa palavra sobre nossa vida, para que nós sejamos prósperos e bem-sucedidos naquilo que nós realizarmos. Terceiro ponto, para continuarmos crescendo espiritualmente e intelectualmente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz aqui em Mateus capítulo de número 22, versículo de número 29. Vamos atentar para o que essa palavra nos diz. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se nós conhecêssemos as Escrituras e conhecêssemos o poder de Deus, nós com certeza, irmãos, erraríamos menos, não é verdade? Nós acertaríamos mais. Também ainda está escrito ainda em João capítulo 5, versículo de número 39, olha o que diz a palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Né? E outra tradução ele vai dizer: examine as Escrituras. Ou seja, vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. No versículo 40 ele diz: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Também a palavra do Senhor nos fala em 1 Pedro 3,15: antes santificai a Cristo em seu coração, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor todos aqueles que questionarem a esperança que há em vocês. Então, meus amados, em algum momento da nossa vida, eu e você seremos questionados acerca da nossa fé. E se nós não tivermos capacidade de responder, seremos envergonhados? Ficaremos calados quando formos questionados? Vamos aprender mais da palavra de Deus. Quarto ponto, para sermos maduros. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, vamos ler esse texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, no versículo número 11, Paulo vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então Paulo ele está chamando aqui a não sermos mais meninos, né? Meninos no entendimento. Precisamos crescer em entendimento, crescer em conhecimento, né? Precisamos fortalecer a nossa fé. Precisamos amadurecer espiritualmente. Aí ele vai falando aqui ainda em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 14. Vamos ler. Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, meus queridos irmãos, que não sejamos mais como meninos, né? Agitados por qualquer vento de doutrina, queremos deixar a verdade para seguir a homens enganadores, né?
por trazer um evangelho de facilidade, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, nós venhamos atentarmos para isto, né? Não sejamos mais meninos e inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, mas nós venhamos estar crescendo na verdade, em amor, em Cristo. Também nos fala o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11 e 14. Glórias a Deus. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas aqueles que como o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o escritor aos Hebreus estava falando aqui que eles já deveriam ser mestres, né? Pelos anos que já haviam crido no Evangelho, que já havia crido em Cristo, mas ainda estava recebendo leite, um leite não sólido, né? Um leite raso. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a uma maturidade. Então, talvez você esteja incluído ou esteja também incluído aqui, precisando ainda de leite, né? No lugar de já estar se alimentando de um alimento sólido, né? Um alimento mais forte para crescimento. E o quinto ponto é ter um bom preparo para servirmos ao Senhor. É importante frequentar o estudo bíblico, porque é no estudo bíblico, meus amados, que muitos são chamados para exercerem também a função de um professor. É no estudo bíblico que pode sair também pastores, diáconos, presbíteros. É no estudo bíblico que pode sair líderes de senhoras, de senhores, líderes de evangelismo. Então precisamos ter um bom preparo. Paulo escrevendo ainda a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta, no versículo 14, 16, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. O sexto ponto é para desmascarar o falso ensino, como também o falso profeta. Queridos, só conseguiremos desmascarar o falso ensino e também o falso profeta por meio do conhecimento da palavra de Deus. Enquanto não se houver este conhecimento, com certeza muitos irmãos e irmãs se enganarão e estarão sendo enganados por esses homens ou por essas mulheres. E como é que eu desmascaro o falso profeta? A Bíblia fala em Mateus 7, 15, 16 que a árvore é conhecida por seus frutos. Então é por meio dos frutos que nós conheceremos quem são eles e se de fato eles falam a verdade. Então tome nota em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Sétimo ponto é: o discipulado é contínuo, não sabemos e jamais saberemos de tudo. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 8, 2 vai dizer que aquele que pensa que sabe alguma coisa ainda não aprendeu como deveria. Então, meus irmãos, nós nunca sabemos de tudo, né? Talvez você já seja um crente antigo na igreja, né?
e acha por ser esse crente antigo, tem muitos anos de evangelho, acha que já sabe de tudo, mas o apóstolo Paulo diz que aquele que pensa que sabe alguma coisa ainda não aprendeu como deveria. Então todos os dias nós aprendemos algo novo com a palavra de Deus. O oitavo ponto é que no estudo bíblico, meus amados, os alunos ele têm esta oportunidade de perguntar, de indagar, de dar a sua opinião, de fazer seu comentário. É lá, meus amados, que tiramos as nossas dúvidas, a qual às vezes em um culto não tem condições de tirarmos as dúvidas, né? Porque lá estamos apenas para receber, para ouvir. Já no estudo bíblico nós podemos sim indagar, questionar e perguntar acerca do tema que está sendo discutido. Então que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça, que o Espírito Santo dê entendimento e vamos nessa força, buscando a cada dia mais nos desenvolvermos para assim melhor servirmos ao reino de Deus. Pai do Senhor, meus amados irmãos.